Olá, muito bom dia a todos Bom dia. e a todas que vão participar aí e ouvir e ver a nossa live de hoje sobre resolvendo conflitos no casamento. Antes da gente começar, eu queria pedir para você compartilhar esse conteúdo com outros casais. Existem muitos casais que estão precisando ouvir essas dicas aqui, esses princípios que nós estamos falando sobre como resolver conflitos. Então, compartilhe isso com outros casais, nos ajude aí divulgando essas lives para outras pessoas que talvez você não precise, mas outros com certeza vão precisar, tá bom? Aí você vai estar nos ajudando. Uma outra coisa, nos ajude também fazendo comentários. Quando você faz algum comentário, ou quando você faz alguma pergunta, algum tipo de pergunta, isso ajuda a gente aqui para a próxima live sobre resolvendo conflitos, tá bom? Se você puder nos ajudar, faça o seu comentário aí e faça a sua pergunta, que isso vai nos ajudar para a próxima live, tá? Hoje nós vamos falar de uma frase que a gente já ouviu muito e que é muito repetida. Estou confuso ou estou confusa. Não sei se ainda eu o amo, eu não sei se ainda a amo. A gente já ouviu dos dois lados, tanto do marido como da esposa, essa afirmação. Eu não sei se ainda amo, estou muito confuso. Nós vamos dividir essa live em duas, tá? Porque é um assunto muito extenso e existem muitos princípios que nós aprendemos e que gostaríamos de passar para você. Primeiro, como nós dissemos sempre, a gente aconselha casais com a Bíblia. A gente entende que a palavra de Deus, ela tem os princípios e os conselhos necessários para que os casais sejam edificados e amparados aí, aconselhados. Então a gente aconselha com a palavra de Deus. E hoje eu queria ler com vocês um texto onde o apóstolo Paulo fala sobre o amor. É um hino do amor cristão. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler aqui na minha versão da linguagem de hoje, que eu estou vendo aqui, eu vou ler para vocês. O apóstolo Paulo diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Aliás, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimentos e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança
e pensava como criança. Agora sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Uma linda poesia do apóstolo que nos ensina o que é o verdadeiro amor. Mas, voltando a essa frase, depois a gente vai voltar para o texto aqui, nós já ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem assim: olha, eu estou confuso, eu não sei se a amo mais. Ou estou confusa, eu não sei se o amo mais. Primeiro é preciso detectar o porquê da confusão. Quais foram os motivos, as motivações que estão gerando a confusão. E é preciso entender o seguinte, que seja qual for a confusão, em primeiro lugar, seja qual for a confusão, o que tem motivado esse tipo de confusão na sua mente, no seu coração, isso é fruto de pecado. Seja qual for, independente da confusão, da razão que seja a confusão de achar que não ama mais. Seja qual for a confusão, é fruto de pecado. Pode ter certeza absoluta disso. Tá bom? Porque tudo que nós temos aqui que vamos fazer assim, que desvaloriza o amor ou que gera confusão na nossa cabeça, é fruto de um pecado, da nossa própria natureza pecaminosa, daquilo que já habita em nós, que é a tendência para o mal, que é o fruto do pecado. Ou até mesmo a distorção, né, daquilo que você está sentindo. Lembrando sempre lá de Jeremias 17, 9, do coração corrupto, né? Dos sentimentos, do nosso entendimento também, distorcido por causa da ação do pecado. O pecado não atinge só as nossas atitudes. O pecado atinge o nosso entendimento, o pecado atinge as nossas emoções. Nós damos o nome de pecado noético. Ok. Então, entendendo isso, partindo desse princípio, que é um princípio bíblico, não é? Eu vou discorrer algumas razões que podem ter gerado essa confusão na sua vida, né? De achar que não ama mais. E podem ser que existam outras razões, eu só estou fazendo aqui um exercício, tá? Primeiro pode ser os conflitos constantes, as brigas constantes, as discussões constantes, aquelas discussões intermináveis dentro de casa. Talvez isso tenha gerado em você, por causa da natureza pecaminosa em você e nela, isso tenha gerado essa confusão. Aí eu acho que eu não amo mais, eu estou confuso, acho que não sinto mais nada por ela ou por ele, por causa justamente dessas confusões, desses conflitos, dessas discussões intermináveis que existem dentro de casa. E é preciso detectar isso, da onde vem essa confusão. Segunda coisa, segundo motivo que pode ser, é a indiferença. A indiferença dele ou a indiferença dela. Indiferença aos seus sentimentos, indiferença àquilo que você fala, indiferença aos seus sonhos, indiferença àquilo que você pensa, aquilo que você diz, né? Enfim, indiferença. A pessoa é indiferente a você.
Mesmo quando você entra em casa, você sente que o outro é indiferente, parece que não é ninguém que está passando ali. E essa indiferença talvez tenha gerado essa confusão de achar que você não ama mais, de que o amor já não existe no seu coração. A terceira motivação, o terceiro motivo pelo qual talvez tenha gerado essa confusão é a falta de comunicação. Não se conversa mais. Então ele não fala, ela não fala, não existe diálogo, não existe uma conversa franca e honesta, não existe uma conversa paciente. Essa falta de comunicação tem talvez gerado essa confusão no coração de que talvez você não o ame mais ou que você não a ame mais. E essa falta de comunicação não é só porque talvez a causa seja brigas, desavenças, né? E um tá emburrado para um lado, o outro não tá querendo conversar do outro. Talvez seja por aquilo que vocês tenham deixado de se instalar no relacionamento e na casa de vocês. Talvez essa falta de comunicação não seja apenas só entre vocês, né? Mas na família. Nós sabemos que as redes sociais hoje têm tomado muito tempo de nós, né? Antes era a televisão. Hoje, junto com a televisão, nós temos aí as redes sociais, né? Todo mundo tem um telefone, um smartphone, até as crianças têm seus smartphones e cada um tá ligado, tá antenado em alguma coisa que te interessa. Isso faz com que a comunicação vá cada vez sendo mais escassa, né? E isso também tá atrelado à indiferença, que foi o ponto anterior, né? A comunicação vai ficando tão rala, tão diminuindo cada vez mais que isso também pode gerar a indiferença, né? Não apenas problemas, né? Brigas, discussões, não apenas isso, mas independente disso, a indiferença e a falta de comunicação tem sido uma grande característica dos casamentos e das famílias de hoje em dia, por estar competindo, as pessoas estão competindo com a internet. E, na verdade, elas nem se colocam, né, como competidoras. Cada um tá buscando aquilo que quer, aquilo que acha interessante. E a comunicação e a indiferença vai se instalando, né, de forma sutil e vai tomando conta ali dos relacionamentos. Muito bem. Uma outra motivação, outro motivo, talvez, né, que tenha gerado essa confusão no seu coração de achar que não a ama mais ou de que não o ama mais é a vida sexual. Talvez a vida sexual sua, do seu marido ou da sua esposa não está bem, ou simplesmente não tem, ou simplesmente ela está distorcida, ou está fora do eixo, né? Está fora daquilo que deveria, da harmonia do casal que deveria existir. Ou ela está supervalorizada, que o casal acha que casamento é só sexo, ou então ela está desvalorizada, porque o casal acha que pode sobreviver sem o sexo dentro do casamento. Então, são essas questões, e aqui eu vou abrir um parênteses, né? Porque o que a gente vê às vezes na internet sobre algumas pessoas falando sobre casamento, na verdade eles estão dando dicas de práticas sexuais, né? Para melhorar o casamento. Para melhorar o casamento, como se isso fosse suficiente para melhorar o seu casamento. Como se essa fosse a base, né? O fundamento do casamento.
E é triste ver que alguns desses canais, você tem lá milhões e milhões de pessoas acessando e milhões de casais acessando e crendo. E aquelas dicas de sexo na cama, eles acham que aquilo vai segurar o casamento. E é por isso, essa talvez seja uma das razões pelas quais nós temos tantos divórcios. Porque as pessoas estão baseando o seu casamento somente na vida sexual. E aí, quando a vida sexual ela é distorcida ou ela é supervalorizada, ou seja, acha que é só sexo, ou ela é desvalorizada, está distorcida a vida sexual, aí você acha que já não ama mais, porque não tem sexo, ou porque o sexo está errado, né? Está sendo feito da maneira errada, aí está sendo feito do jeito que você não gosta, então você acha que não o ama mais, isso vai gerando essa sensação e essa confusão dentro do seu coração de que você não ama, de que você não sente mais nada por ele ou por ela, justamente porque, né, não tem mais a química sexual. Então, primeiro um alerta, tome muito cuidado em você seguir algumas dicas, alguns canais mesmo, muito cuidado, e você basear o seu casamento somente na sua vida sexual. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala da vida sexual, ela fala desse prazer, né? Aliás, existe um livro quase inteiro, que é o livro dos Cânticos, né? De Salomão, que fala sobre essa questão. Mas é sempre com muito equilíbrio, é sempre com muito amor, com muito carinho, e não só com técnicas, tá? Tome cuidado com as técnicas e achar que essas técnicas, ou sei lá, alguma coisa, alguma dica vai te sustentar e segurar o seu casamento. É muito normal eu ouvir mulheres cristãs também, independente da sua crença, valorizarem essa parte. E talvez elas valorizem, não estou tirando a distorção do pensamento e do conceito delas de casamento saudável. Talvez elas ajam assim porque seus maridos esperam isso delas, mas a verdade é que muitos focam nessa área. Focam em roupas íntimas, em ambientes diferentes para terem relação sexual. Fantasias sexuais, acessórios para deixar mais divertido o momento. Incrementam, estão sempre buscando incrementar esse momento. Cuidam de suas aparências pensando nisso, e não há problema nenhum, devemos cuidar da nossa saúde, da nossa aparência, sim, mas a motivação é essa. Eu vou fazer tudo isso para segurar o meu casamento. Porque se eu não fizer isso, se eu não tiver toda semana ou todo mês roupas íntimas novas, se eu não criar um ambiente diferente, se eu não apimentar o momento, eu não conseguirei segurar o meu casamento. Entende que o casamento é sustentado pelo sexo, porque do contrário eu vou ser traída ou eu vou ser traído. Então muitas pessoas... Ou mesmo entende que o amor ele vai crescendo a partir do momento que a vida sexual vai melhorando. Algumas pessoas acham isso. E por um outro lado, também temos, isso é assunto para, acho que cada tópico desse, né, é um assunto para uma live à parte, e certamente vamos falar sobre isso, né?
Mas o contrário também é verdadeiro. Somos muito procurados por esposas e vice-versa, por esposas que estão achando que estão sendo traídas ou que os seus maridos não as amam mais porque eles não têm interesse, não as procuram, né? E quando você vai observar o estilo de vida, porque nós estamos falando de um acompanhamento, de um aconselhamento, e quando você vai se aprofundar mais no ambiente do casal, né? No ambiente familiar, você vê que os objetivos são outros, né? Que não existe uma unidade, né? Hoje os homens, os maridos, eles gastam bastante tempo com videogame, eles gastam bastante tempo com parece até brincadeira a gente tá falando isso, né? Mas é verdade. Maridos que gastam horas e horas e horas jogando videogame, ou na internet, ou na musculação, e estão cansados na hora de dormir e não querem ter relações sexuais, né? Investiram toda a sua energia nessas coisas e não estão preocupados com o sexo. Então, existem os dois lados, né? A distorção para os dois lados. Muito bem. Um outro motivo, e é o último motivo aqui que nós anotamos, vou repetir, né? Você talvez tenha outro motivo aí que não está nessa lista, tá? A gente não colocou todos aqui, porque aí a live ia ficar imensa. Então, a gente colocou só esses motivos. O outro motivo pelo qual algumas pessoas dizem que estão confusas, acham que estão confusas, que não amam mais o seu cônjuge, é o temperamento dele ou o temperamento dela. Ela é muito zangada, muito brava, ou ele é muito zangado, muito bravo, o temperamento dele não dá, ou enfim, aí ele confunde. Ele é grosseiro, ela é mandona. Isso aí. Ou ele não abre a boca, não fala nada, é um indiferente. Ela acha que esse temperamento dele gerou esse desamor, o amor acabou. Seja qual for o temperamento, né? A pessoa, o outro cônjuge pensa que é por isso, pelo temperamento, que o amor acabou, que não existe mais sentimento. É preciso tomar cuidado com isso também. Confundir essa mágoa pelo temperamento irritado e mandão, né, da outra pessoa, essa mágoa, ela confundir com desamor, com o amor que tem acabado. Na verdade, ele está irritado porque a outra pessoa tem um temperamento que ele não gosta. E aí ele acha que não ama mais. Gera esse tipo de confusão dentro do coração dele ou dela. Não é? Agora, falando sobre esses motivos, que é preciso que você descubra dentro de você, não é? Gerados pelo pecado, frutos do pecado que habita em nós, a gente detectando isso, a gente precisa descobrir algumas coisas sobre o amor. Primeiro, é preciso entender que o amor é um desafio. Amar é desafio. Amar não é para amadores. Amar é desafio. Todos os dias, todo santo dia, eu acordo com o desafio de amar a Ângela. Todo dia a Ângela acorda com o desafio de me amar. É um desafio, uma missão. Não é fácil. Amar realmente não é fácil. Se você entrou no casamento achando que amar é fácil, você já entrou enganado. Amar não é fácil, né?
Amar, o amor fácil, é o amor da novela, tá? Aquele amor facinho da novela, né? Daquelas mansões, daquele povo que tem empregadas, que ninguém precisa lavar a louça, ninguém precisa fazer faxina na casa. Nem precisa ajudar a trocar fralda, É. ajudar Esse a cuidar dos filhos, né? Ajudar a arrumar os filhos na hora que está saindo para o culto ou para qualquer outro passeio. Então ali não tem desafio, ali é tranquilo. Amar ali no estúdio, no set da novela, é maravilhoso. É fácil, porque não tem desafio, tá bom? Acabou o capítulo, cada um vai para sua casa. Aqui em casa e na sua casa, não tem essa de acabar o capítulo. Aqui o capítulo continua, não é? Continua, é um desafio, você precisa encarar isso e ter isso na sua mente, entender isso. Eu entrei no meu casamento com o desafio de amar mais a Ângela hoje do que eu amei ontem, e de amar mais ela amanhã do que eu amei hoje. É um desafio, é uma missão, tá? Você não está numa novela, essa é a novela da vida real. Amar é desafio, entenda isso. Primeira coisa. Segunda coisa que você precisa entender é que amar, além de ser desafio, é um aprendizado. Ninguém aprende a amar de uma hora para outra. Você não casa lá diante do sacerdote. Você disse sim, olha, Marcos, você aceita a Ângela como sua esposa para amá-la, respeitá-la, tá. Aí eu disse sim. Pronto, já sei amar. Não. Eu disse sim para começar a aprender a amar, gente. Certo? Nós estamos aprendendo a amar um ao outro. O amor, ele é aprendido. Aliás, os estudiosos aí do comportamento humano descobriram que o ser humano, ele nasce com dois sentimentos, raiva e medo. Alguns acham que é amor, já nasce amando. Não, você nasce para aprender a amar. E o filho não ama o pai assim que nasce, ele vai aprendendo a amar. Você não ama o seu emprego logo no primeiro dia que entra, não, você vai aprendendo a amar. Você não ama a sua esposa ou o seu esposo no dia que você diz sim. Você ama, você vai aprendendo a amar. Certo? É preciso a gente aprender isso, entenda isso, para que você descubra o que é o amar e você não venha achar que você não ama mais. E o amar do namoro, até do noivado, né? Hoje é mais difícil a gente ver noivado. Geralmente as pessoas namoram e depois casam. Mas o amar do namoro é diferente, né? Do amar do casamento. É isso aí. As renúncias são infinitamente maiores, né? Infinitamente maiores. E é tudo uma construção, é todo um aprendizado, né? Quando numa das lives o Marcos falou que nós casamos para ajudar o Espírito Santo a fazer o outro mais parecido com Jesus, isso não é tarefa fácil, né? Isso não é, isso é amar. Isso é amar. É você trabalhar sem instrumento, né? Porque não vem de nós nada disso. Uhum. Sem instrumento nas mãos de Deus para ser bênção na vida dos outros. Isso é amor. Quando a gente olha para o próximo, querendo fazer o bem, né? Como a mim mesmo, eu estou amando. Ótimo. Então, amar é aprendizado.
Terceira coisa que você precisa entender sobre o amor é que amar é para pessoas que estão amadurecendo, tá? Amar não é para quem quer ficar criança pro resto da vida. Amar é para pessoas que estão amadurecendo. Olha o verso de número 11 aqui, de 1 Coríntios que nós lemos. Ele diz assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Ele fala justamente isso nesse capítulo que ele fala do amor, para dizer para a gente que o amor amadurece a gente. Ele nos torna mais maduros. Agora, se você quer ficar criança pro resto da vida, ou adolescente pro resto da vida, você realmente não vai entender o que é amor. Porque amar é para as pessoas que querem ser maduras, que estão amadurecendo. E nós conhecemos aqui muitos casais que estão anos, 20, 10, 15, 20, 30 anos casados e que entraram nessa confusão de achar que não ama mais o outro, e nós percebemos que o que ele não tinha ou ela não tinha era maturidade, não queria crescer. Ele achava que o amor era aquela paixãozinha de adolescente. E aí ele ficou com aquele troço, ele não amadureceu, ele não cresceu, ainda era criança, ainda era um adolescentezinho. Amar é para quem está querendo amadurecer. E como nós dissemos no começo, é um desafio. Para amadurecer, é preciso, para uma fruta amadurecer, ela experimenta o calor do sol, ela experimenta o frio da noite, ela experimenta o vento gelado, ela experimenta os pingos da chuva, ela vai experimentando o orvalho, ela experimenta de tudo para ela ficar madura. Dia após dia. Dia após dia. Né? Uma fruta não chega lá bonitona assim, do nada ela fica madura, não. Ela vai experimentando as dificuldades do tempo para poder amadurecer. E é muito importante a gente procurar ajuda, porque a gente percebe que quando essas pessoas, né, que nos procuram e a gente identifica uma imaturidade muito grande nas falas, né, na própria crise que eles estão vivendo, eles não estão enxergando isso. E é difícil a gente enxergar isso sozinho. Porque como que uma pessoa, como um cego guia outro cego, né? Quando no relacionamento, é um relacionamento imaturo. A pessoa não sabe para onde ir. Ela não consegue enxergar essa imaturidade. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos procurar ajuda com pessoas que realmente estão centradas na palavra de Deus, pessoas amadurecidas, pessoas experientes no relacionamento, centrado no Senhor, né? Porque diante o Marcos ainda tem mais um ponto a ressaltar, mas por ser um desafio, por ser um aprendizado, por ser realmente difícil, né? Por exigir amadurecimento. E quando a gente olha para o texto, né, de 1 Coríntios capítulo 13, talvez você fale assim, nossa, eu não sinto nada disso, ou eu então não amo, porque eu não sou paciente, porque eu sou ciumenta, porque eu me irrito, porque realmente eu guardo algumas mágoas. E quando você olha para tudo isso aqui, você pode falar assim, do mesmo jeito que a mulher quando olha lá para Provérbios 31 fala, não dá para mim.
não sou nada disso, e desanima. Não, não, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós temos que ser renovados, que nós somos renovados, somos transformados com a renovação da nossa mente. Se você não é nada disso aqui, que está escrito na palavra de Deus, se você não ama, se você não sente, se você não entende o amor dessa forma, então renove a sua mente. Coloque isso aqui na sua mente. Se alimente desta palavra, para que você seja transformado, para que o seu relacionamento seja transformado, para que o que você sinta para com o seu cônjuge seja transformado nisso aqui. Isso é poder de Deus, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Mas você está aqui com a palavra e você está aqui com um exemplo do que é o amor verdadeiro. O amor diante de Deus. O que é o amor? Não é o que eu penso, não é o que eu sinto e não é o que o mundo diz, é o que está escrito aqui na Bíblia. Então eu pego esses textos e vou me alimentar deles. E não são textos isolados. Nós não estamos falando disso, mas é assunto para uma outra live. Eu só quero destacar que talvez esteja distante demais, tudo isso que a gente está falando esteja distante demais da sua realidade. Mas você pode buscar isso através de oração, através de leitura da palavra. Muito bem, o último ponto que a gente gostaria de falar hoje para aprender a amar, é preciso que você entenda que amar não é estar apaixonado. Porque paixão é só uma faceta do amor. Ele não é a paixão não é o amor. E eu estou falando aqui de paixão, né, no sentido mais vulgar mesmo da palavra, tá bom? Fulano diz, eu estou apaixonado, eu estou apaixonada, né? Ele acha que paixão é aquele calor, né? Aquele arrepio, aquela coisa, aquele fogo, né? Aquele desejo, e sempre, a maioria das vezes está ligada com a área sexual, a maioria das vezes. Aí ele acha que aquele calor, aquela intensidade, aquilo é amor. Não, aquilo é paixão. E paixão no sentido vulgar da palavra, tá? Não no sentido literal da palavra que é de paixão, né? Mas nesse sentido mais comum, vamos dizer assim, da palavra paixão, de estar apaixonado, tem sempre essa coisa do olhar, do toque, de pegar, né? de abraçar, de beijar, de ter relações sexuais. Então, paixão está sempre relacionada com essa coisa meio que até animalesca às vezes. E a pessoa acha que isso é amor. Aí confunde paixão com amor, e quando a paixão acaba, ela acha que o amor acabou e que não ama mais. Não amo mais. Não, você não está mais apaixonado daquele jeito, né? Com aquela mesma intensidade. Você não está mais apaixonado, mas isso não quer dizer que você deixou de amar, não. Porque amor é muito mais do que uma paixão. A paixão ela é só uma facetazinha do amor. Estar apaixonado pelo outro é bom e tem que estar, mas não confunda paixão com amor, porque são coisas diferentes. E novamente aqui eu vou falar mal das novelas, porque esse conceito, essa percepção foi passado pelas novelas, né? Aquele casalzinho que está apaixonado, né? Que se pega todo dia, que se abraça e se beija, com aquela, né? Aí criou-se até a frase, né? O beijo de novela, aquela coisa intensa.
aquilo virou conceito de amor. Olha como eles se amam, né? Confundiu essa paixão, esse calor, essa intensidade com amor. E aí essa confusão entrou nos lares. Essa confusão fez parte dos casamentos. As pessoas começaram a ver as novelas e achar os filmes, né? Não só a novela não, mas os filmes de um modo geral, né? Elas, com aquela paixão passageira, eles entraram as pessoas absorveram esse tipo de conceito, de achar que essa paixão era amor. Aí quando a paixão diminui, ela não precisa nem acabar. Quando ela diminui, já não é mais na mesma intensidade, a pessoa acha que não ama mais. E muitos também dizem, não, eu estava apaixonado, mas não era amor. Tem o contrário também. Sim. A pessoa não chega querendo sentir aquilo. Ela chega já admitindo, olha, eu nunca amei, eu estava apaixonado, mas nunca foi amor. Acabou a paixão, acabou, tô indo embora. Nada disso do que nós falamos, né? E só para fechar e não ficar assim naquela sensação de que pode ser ou não motivo, né? Nós levantamos aqui vários pontos que podem gerar confusão naquilo que você sente ou não, mas nada disso pode ser, nada disso é base, é fundamento, é respaldo, é justificativa para um divórcio. Nada disso. Mesmo se você chegar dizendo, olha, eu casei enganado pelo meu próprio sentimento, vamos dizer, não estou nem falando que você casou enganado pelo outro, não. Eu casei enganada pelo meu próprio sentimento, era paixão, não é amor, eu não sinto nada disso. Mas você fez um compromisso diante de Deus. Você fez um compromisso com o outro, com o seu cônjuge diante de Deus. E isso vai ser assunto para uma outra live, né? Essa aliança feita com Deus no casamento. Isso aí. Como nós dissemos no começo, isso é fruto de pecado. Todos esses conceitos errados, todos esses entendimentos errados do que é amor, todos esses motivos errados para se dizer que está confuso e não ama mais, tudo isso é fruto de pecado. Nada disso é justificativa para uma separação. Mas eu não estou em pecado, do que você está falando? Eu tô me avaliando aqui, não estou em pecado não, como fruto de pecado. É fruto do pecado original. Quando Marcos fala fruto do pecado, da natureza fruto de pecado é da natureza do pecado. O pecado que habita em nós, ele distorce os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós não conseguimos caminhar sem uma orientação daquele que nos criou. Sem ele, nós somos como ovelhas desgarradas, fora do aprisco. Nós precisamos buscar no Senhor a direção e os conceitos, aquilo que realmente é verdade. É nele, ele é o Criador de cada um de nós, o Criador do casamento, o Criador do mundo. Muito bem, a gente vai parar por aqui agora e depois a gente vai continuar a falar sobre esse mesmo assunto. Estou confuso ou estou confusa, não sei se amo mais, tá bom? A gente vai falar sobre isso, a gente vai continuar falando agora sobre o aprendizado, o que realmente é o amor, se baseado aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 13, que nós lemos. E depois nós vamos dizer o que é que sustenta o amor. O que sustenta o amor? Tem algo muito forte que foi feito e que sustenta esse amor, que sustenta o nosso casamento. Tá bom? Não é sexo, não é dinheiro,
não são viagens. Nada disso. Não são... Não é nada. Nada do que pode... Do que o mundo pode oferecer. Não. E nem nada que você possa fazer e nem que o seu esposo possa fazer. É uma doação. Tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso. Se você quiser descobrir o que é, assista a nossa próxima live sobre isso. Estou confuso, não sei se amo mais. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus aí. Deus abençoe.